Meus amigos, o que esperar de Gabigol aqui no Cruzeiro Esporte Clube, né? Gabigol de 28 anos, multicampeão, principalmente aí com o Flamengo e jogador polêmico, né? Sempre muito polêmico, sempre muito falado na mídia, na imprensa e dentro de campo também ele é bem falado. Mas a grande questão do Gabigol é que ele é um cara que às vezes ele fala muito, mas ele também entrega muito. Isso que é o legal. Eu acho que a melhor palavra que define o Gabigol, para mim, é predestinado. Ele é um jogador predestinado. E isso se dá por essas questões que eu acabei de citar aqui. É um jogador que ele fala, mas ele também cumpre. Às vezes vai ter alguns problemas aqui, outros ali, mas chega um momento de decisão e ele consegue ser importante. Grandes jogadores decisivos na história do futebol, às vezes passa por isso, né? Eles recebem muito, às vezes nem aparece tanto em campo, mas na hora do vamos ver eles resolvem. Né? Isso acontece bastante. Às vezes um gol de um jogador desse pode valer um título, pode valer uma classificação, pode valer milhões para um clube de futebol. O Cruzeiro estava carente desse tipo de jogador, como o Gabigol? Sim. O Cruzeiro sempre teve em sua história esse tipo de jogador? Não. Aí é que vem a grande questão. O Cruzeiro nunca foi um time que teve que buscar grandes jogadores para montar os seus bons times. Aqui a gente buscava sim alguns jogadores no mercado, mas eles se tornam grandes aqui no Cruzeiro. O Cruzeiro desta vez está fazendo um processo invertido, tanto com o Gabigol como também com o Dudu e outros atletas. O Cruzeiro está indo atrás de jogadores que já foram campeões, já conquistaram tudo, para esses jogadores trazerem isso ao Cruzeiro que está escasso nesse momento com isso. O Cruzeiro, nos últimos 6 anos, infelizmente, não é mais aquele Cruzeiro que a gente estava acostumado. Então o Cruzeiro precisa voltar a ser esse Cruzeiro. Qual é esse Cruzeiro, gente, que a gente estava acostumado? O Cruzeiro que sempre chega nos campeonatos e disputa títulos, o Cruzeiro que é falado com muita inveja e com muita raiva na mídia, e o Cruzeiro que incomoda, principalmente o eixo Rio-São Paulo. É o time que sempre bate de frente com esses times aí tradicionais de Rio e São Paulo, como Flamengo, Corinthians, São Paulo, Santos e por aí vai. O que eu quero dizer é, o Gabigol, ele ganhou muita coisa pelo Flamengo, assim também como o Dudu, né? Assim também como o Fagner, jogadores que têm suas histórias aí. Mas todos eles também precisam dar uma revirada na carreira. Ainda tem tempo. Fagner, de idade, eu sei, tudo bem, o Bolasie também, mas assim, o Dudu e o Gabigol, que são as principais contratações do Cruzeiro, são jogadores que passaram por uma turbulência, por um problema, seja de lesão, como no caso do Dudu, e depois o problema com a direção do Palmeiras e com o treinador, mas também do Gabigol em relação também tudo que se envolveu de grandes polêmicas com ele, né? Dos últimos 2 anos, podemos dizer assim, o Gabigol teve seus conflitos com a diretoria do Flamengo, né? Com bastidores e tudo mais. E esses jogadores, talvez com essa renovada no Cruzeiro, podem trazer para eles mesmos, para a carreira deles, algo novo. E, consequentemente, isso também vem ao Cruzeiro, que no momento vai para um Cruzeiro diferente, trazendo esses grandes jogadores para dar essa retomada de poderio do Cruzeiro, pois o Cruzeiro, infelizmente, chegou num estágio que, pela pressão histórica recente, ele não tem essa paciência, esse tempo que sempre acontecia antes, de contratar um Ramires do Joinville e ele se tornar um grande jogador aqui. O Cruzeiro não tem tempo para isso. O Cruzeiro tem que trazer agora já atleta já pronto para jogar. Porque tem uma torcida impaciente e ver que hoje não existe mais aquele conceito de reconstrução, mesmo o time já tendo passado por um processo bem complicado. Nós vivemos uma fase terrível com o Cruzeiro, de reconstrução mesmo, o Cruzeiro com orçamento limitado e tudo mais, mas agora depois da recuperação judicial, depois das negociações que vão sendo feitas com os credores, o time colocando o prazo de 10 anos para pagar suas dívidas, o Cruzeiro agora tem saúde para poder respirar, porque antes o Cruzeiro nem respirar conseguia, agora o Cruzeiro respira e vai tentar trabalhar. E para tentar trabalhar dessa forma, ele já tem que ter algo pronto, não dá para ficar esperando a gente ter uma aposta que vai dar certo. Esse momento vai chegar posteriormente. Tendo essa base já consolidada, esses jogadores que vão vindo por aí podem chegar no momento certo, que sejam da base, que seja uma contratação de um clube aí de menor expressão, pode destacar aqui no Cruzeiro e voltar a ser esse Cruzeiro que sempre mostrava grandes jogadores para o futebol brasileiro, né? E montava bons times sem ter aquele elenco muito qualificado, né? Aqueles grandes nomes, né?
Porra, a gente pegar o elenco, vamos falar, de 2013, por exemplo, a gente pega esse elenco de 2013, você fala que, pô, o Cruzeiro foi lá e contratou o Ricardo Goulart do Goiás, trouxe ali o Everton Ribeiro do Curitiba, tinha um quê na carreira? Então, é só isso que eu tô lembrando aqui, é o Cruzeiro que mostra ao mundo, sempre foi assim. Agora vai ter que mudar a fase, né? Então a gente espera que esses jogadores que estão sendo contratados, que estão sendo apostados ali pelo investimento do Pedro, consigam dar resultados aí, tanto a sua carreira de forma positiva, que consequentemente também vai ser positivo ao Cruzeiro. E que o cruzeirense tem essa compreensão, né, dessa mudança de estilo do Cruzeiro, de ter esse time um pouco mais sólido no momento agora. Não é que está trazendo só medalhão, só cara velho, não. O Cruzeiro precisa ter já um time formado, porque essa formação, essa experiência já aplicada, ela é mais favorável a ter um resultado positivo do que a gente está ainda tentando apostar em algumas outras peças aqui e ali. Mas tudo isso depende da liga, com o treinador, com o método de trabalho, né? O Diniz não conseguiu fazer isso no final da temporada, mas algumas peças fundamentais dentro de um setor de campo não agregavam o trabalho e a ideia de jogo dele. Talvez, com as contratações que estão chegando e outras que estão ainda por vir, agregue o melhor ainda mais. Mas vai ser muita pressão em cima disso também e a gente fica nessa expectativa se tudo isso vai dar certo, porque é muito pensar que o Cruzeiro vai ganhar todos os títulos desse ano. A gente está nessa empolgação, a gente está aí tudo mais, mas assim, cara, a gente está num processo de formação. O Cruzeiro está vivendo um momento agora que o Flamengo já passou, que o Atlético Mineiro passou, que o Palmeiras passou, né, que o São Paulo passou. São clubes que fizeram grandes contratações, como no caso do Botafogo também recente, montam um bom time e aí vem o resultado. Né? Então a gente espera que isso venha acontecer com o Cruzeiro depois de ter ficado bastante tempo fora desse cenário. Apareceu no passado, né, 2024, apareceu no final da Sul-Americana, apareceu ali no Campeonato Brasileiro em um certo momento, mas a gente percebeu que chega na hora H, é necessário ter isso pronto que a gente está buscando agora. E o Cruzeiro não teve. Um time sólido, um time experiente, um time que tem banco, né, que faça a diferença e que tem liga, que é o mais importante. União entre os atletas e entre comissão técnica e jogadores, principalmente da torcida com tudo isso aí, né? Então a gente espera que isso tudo dê certo. Gabigol, boa sorte. Dudu, boa sorte. Bolassi, Rodriguinho, Fagner, Carlos Eduardo, a galera toda, a tropa toda que tá chegando aí, os outros que vão por vir ainda também. Boa sorte a todos eles, Christian também. E que o sucesso deles aconteça, porque consequentemente o Cruzeiro também estará em sucesso. Gente, essa é a minha visão que eu queria trazer para vocês aqui de certo ponto. Gravei outro vídeo aqui também falando sobre questões do cruzeirense aqui, também entender, e quem não é cruzeirense entender esse momento que a gente está passando e, medida do possível, eu vou voltando com mais vídeos aqui no canal, trazendo mais opiniões, tá? Tô passando por um processo meio turbulento na minha vida, né? Depois que eu tive filho, tudo mudou, tô me adaptando ainda a muitas coisas ainda, então assim que possível a gente vai fazendo conteúdo para vocês, valeu? Um grande abraço, fiquem com Deus aí, e até a próxima. Tchau, tchau.